Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre as formas de Estado. Quando a gente está falando de formas de Estado, a gente está falando da separação de dois modelos possíveis, né? A monarquia e a república. Numa monarquia, e é exemplar de sua frase do rei francês Luís XIV, o Estado sou eu, numa monarquia há uma confusão, digamos assim, entre o que é público e o que é privado. É, o Estado, o território, numa monarquia pertence à família real, é propriedade privada da família real. Então, a população não é feita de cidadãos iguais entre si, é feita de súditos. As pessoas devem lealdade àquela família real. E isso é tão interessante, gente, que as famílias reais na Europa, muitas vezes, elas não tinham em comum nem a língua dos povos que estavam submetidos a ela. E, por exemplo, durante as guerras napoleônicas, quando Napoleão começa a invadir a Rússia, aconteceram episódios em que camponeses russos mataram nobres russos porque os nobres russos simplesmente não falavam russo, eles falavam francês, eles falavam russo com muita dificuldade. Por quê? Porque era uma sociedade altamente hierarquizada. Então a família real, os vínculos dela, a ligação era com as outras famílias reais da Europa. Então eles, através de casamentos ou de guerras, eles faziam e desfaziam reinos. Mas a população subjugada, ela não compartilhava uma identidade cultural, digamos assim, linguística, com as famílias às quais elas estavam submetidas. O Montesquieu ele fez um esforço muito grande para elaborar, o pensador, filósofo Montesquieu, fez um esforço muito grande para elaborar uma separação entre três dimensões do poder político, que ele chamou de executivo, que administra, né, um Estado, o legislativo, que produz as leis, e o judiciário, que julga os conflitos. Então, na monarquia não existe a separação entre essas três funções, elas estão todas concentradas na figura do rei. É claro que o rei podia ter seus assistentes, ele podia delegar essas funções, mas em última instância ele tinha o poder de interferir nessas três dimensões. Então, na monarquia, o território, tudo que existe naquele país é da família real, que vai concedendo os direitos através de relações de sucerania e vassalagem para os nobres, né? O que acontece com a República, gente? Por exemplo, por que a Revolução Francesa ela transformou a França em uma república e não mais numa monarquia? Numa república, aí sim, os cidadãos eles tornam-se todos iguais entre si. Eles não são mais hierarquizados de acordo com a proximidade de sangue deles em relação ao rei. Não, são todos cidadãos, todos iguais entre si. As mesmas leis se aplicam universalmente sobre todos. E quem ocupa as funções do executivo, do legislativo e do judiciário são pessoas diferentes, né? Então essas funções não estão concentradas em uma pessoa. E além de estar em pessoas diferentes, essas funções, existe a instituição do mandato. Né? Então as pessoas elas ficam durante um tempo pré-determinado, após uma eleição, ocupando o cargo, e aí fica muito claro, através do mandato, a separação entre, de um lado, a pessoa e o cargo que ela ocupa. Então, por exemplo, no Brasil a gente deve obediência à presidência da República e não à pessoa do presidente ou à família dele. Né? Então, esse videozinho ele é curto mesmo, que eu queria só chamar a atenção para vocês aqui. Quando a gente fala de formas de Estado, a gente está falando da distinção entre, de um lado, a monarquia e de outro lado, a república. Mais adiante, no vídeo seguinte, a gente vai falar sobre os sistemas de governo, tá bom? Grande abraço.